Amém, queridos? Graça e paz, amém? Quero agradecer o seu louvor. É uma alegria poder estar aqui nessa noite e poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor colocou no meu coração para falar nessa noite. E gostaria de convidar você, abre sua Bíblia comigo, por favor, em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35 nós vamos ler. Eu gostaria muito que você abrisse o seu coração nessa noite. Marcos, capítulo 4. Verso 35 a seguir. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Se não achou, diga eu também. Amém? Marcos 4, 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, por favor. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor. Pai, e nós queremos adorar o Teu nome, nós queremos Te engrandecer aqui, Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Pai, não sou eu quem convence o coração humano, mas é o Senhor Jesus. Pai, que se há aqui alguém aflito nessa noite, Pai, que o Senhor venha trazer um renovo espiritual, venha trazer paz, venha trazer alegria, Jesus. Mas que acima de tudo o Teu nome venha a ser engrandecido aqui nessa noite. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Eu confesso que eu gostaria de trazer uma outra mensagem hoje, mas o Espírito Santo, agora há pouco, de tarde, eu acredito que Ele deseja falar com alguns corações hoje através desse texto, uma mensagem tão simples, mas poderosa. E uma vez eu ouvi o pastor, que eu admiro muito, Hernandes Dias Lopes, pregar sobre esse texto que nós lemos, e isso me fez refletir um pouco nessa tarde. E eu gostaria de compartilhar isso com você nessa noite, amém? Eu quero encorajar você a exaltar o nome de Jesus Cristo, aquele que morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a vida dele, amém? Hoje nós estamos participando da ceia do Senhor, e é algo tão maravilhoso, onde nós podemos celebrar a morte de Cristo Jesus. Ele morreu a nossa morte. Ele venceu a morte, o inferno, e a Bíblia diz que Ele está vivo, amém? Ele ressuscitou no terceiro dia, e Ele está aqui nessa noite. Ele pode mudar a sua história, como mudou a mim um dia, Ele pode mudar a sua vida, amém? E gostaria muito que você abrisse seu coração nessa noite. Essa mensagem não é sobre mim, não é sobre você, mas é uma mensagem cristocêntrica, é uma mensagem sobre Jesus Cristo, amém, queridos? E talvez você esteja enfrentando uma terrível tempestade nesses dias, a pandemia do coronavírus. Nós não estamos vivendo um dos melhores dias nossos, talvez você não esteja vivendo o melhor dia da sua vida, o melhor tempo, mas eu quero te encorajar nessa noite, amém? Eu quero te encorajar. Talvez você está numa terrível tempestade, mas eu quero encorajar você nessa noite. Quando Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas. É sobre esse tema que eu quero ministrar nessa noite. Quando Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas. Você pode falar para o teu irmão aí? Quando Jesus está no barco, meu irmão, não importa o tamanho das ondas. E eu gostaria de encorajar você a glorificar Jesus nessa noite, amém? Amém? Aqui não é proibido, é glória a Deus. Eu quero que você me ajude a pregar aí. Amém, queridos?
Esse é o tema que eu quero falar nessa noite. Quando Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas. Você sabe, e eu também, que a vida não é indolor. Nós não vivemos blindados, nem numa redoma de vidro ou dentro de uma bolha de proteção. A nossa vida não se desenrola num parque de diversão ou numa colônia de férias. O fato de nós sermos crentes no Senhor Jesus não nos isenta de enfrentarmos tempestades na vida. E a título de introdução, eu quero fazer 4 afirmações hoje nessa noite. A primeira afirmação que eu quero trazer para você é que as tempestades da vida são inevitáveis. Amém? As tempestades da vida são inevitáveis. Elas chegam para todo mundo. Para os ricos, para os pobres, para os grandes, para os pequenos, para os doutores, para os iletrados, para os crentes, para os descrentes. E é impossível viver sem enfrentar lutas, sem enfrentar tempestades. Se você está enfrentando uma nesses dias, você não é exceção. Amém? Então essa é a primeira afirmação que eu quero trazer para você nessa noite. As tempestades da vida são inevitáveis. A segunda afirmação é: as tempestades são não apenas inevitáveis, elas também são imprevisíveis. As tempestades da vida são imprevisíveis, ou seja, elas chegam de surpresa, elas não mandam um aviso prévio, elas chegam sem marcar com você uma data agendada, e muitas vezes essas tempestades colocam a sua vida de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Talvez era um namoro bonito, romântico que se encerra, era um noivado à véspera de um casamento que se acaba, ou talvez é um casamento de vários anos que se encerra por um amargo divórcio. Ou é alguém que vai a um médico para um exame de rotina e descobre que está com uma doença gravíssima. É uma situação adversa que você nunca esperou acontecer na sua vida e que vem de súbito e transforma a sua existência, transforma a sua vida, muda a sua vida por completo, vira você de ponta cabeça. E eu quero ilustrar isso com um fenômeno que é descrito aqui nesse texto que nós lemos. Uma grande tempestade, um grande temporal de vento. E só para você se situar nesse texto, o chamado Mar da Galileia, segundo os estudiosos, não é bem um mar, ele é um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces lá do Oriente Médio. Ele tem cerca de 21 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. E esse lago está mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então esse mar está encurralado por montanhas. Do lado oriental, as montanhas de Golã, do lado ocidental, as montanhas da Galileia, e do norte fica o monte mais alto de Israel, o Monte Hermon, cujo pico ele fica congelado, coberto de gelo durante todo o ano. E de vez em quando acontece um fenômeno ali. Os ventos gelados descem do Monte Hermon, encurralado pelas montanhas, eles batem então na superfície desse lago e começa então, mesmo com o sol estralado do meio-dia, uma terrível tempestade de vento. E é muito provável que foi isso que aconteceu nessa passagem. Eles entraram no barco já no final do dia, diz a Bíblia, e quando eles navegam, chega inesperadamente esse grande temporal de vento. Eles não estavam esperando, chega de surpresa. E assim na nossa vida. Você sai de casa, talvez, em um dia comum, e acontece um acidente. Talvez nós estamos vivendo, nós não esperávamos essa pandemia chegar aqui no Brasil, em Carapó. A gente não esperava isso acontecer. E a verdade é que as tempestades da vida, elas são inesperadas. Mas em terceiro lugar, as tempestades da vida também são inadministráveis.
Sabe, aqueles discípulos, os discípulos de Jesus, alguns deles eram pescadores. Alguns deles nasceram talvez ao redor daquele lago da Galileia, cresceram ao redor daquele lago, talvez eles trabalhavam naquele lago, conheciam cada palmo daquele lago, já tinham talvez enfrentado diversas tempestades, e talvez agora, quando a tempestade então surge, eles devem ter dito um para o outro: não vamos deixar, vamos deixar o mestre dormir. O mestre talvez está cansado. Vamos deixar o mestre dormir? Ele está cansado. Isso daqui nós sabemos resolver. Isso daqui nós resolvemos. Disso aqui nós temos experiência. Nós vamos resolver essa situação. Deixa comigo, em outras palavras, né? Enquanto eles mais lutavam, quanto mais se esforçavam, enquanto eles mais trabalhavam, mais o mar se agigantava, mais o mar se agitava, mais as ondas ficavam grandes, mais o vento soprava com força o barco, e eles estavam prestes a afundar, a ir a pique. E assim na nossa vida, queridos, alguns problemas surgem e nós não sabemos como resolver. Quantas vezes nós já escutamos: pastor, eu me casei e o meu marido era tão bom, era tão gentil, de repente, pastor, meu marido mudou, meu marido se transformou, meu marido é um monstro hoje e eu não sei com quem eu estou casado. Aquele homem tão amável é outra pessoa hoje, tornou-se um problema para mim inadministrável. Pastor, meu filho era tão responsável, meu filho era tão querido, e hoje ele se envolveu com as drogas e se tornou outra pessoa, tornou para mim um problema inadministrável. Mas eu quero concluir a minha introdução nessa noite dizendo que, em quarto lugar para você, que as tempestades não são apenas inevitáveis, imprevisíveis ou inadministráveis. Elas são também, as tempestades são também pedagógicas e propositais. Você e eu, nós cremos na mesma verdade. Nós cremos que Deus é soberano, amém? Você crê que Deus é soberano? Deus está no trono, que Deus reina, que Deus governa as grandes e pequenas coisas, ou seja, nós cremos que Deus está no controle de tudo. Logo, nós não cremos em acaso, amém? Nós não cremos em sorte, logo nós não cremos em azar, logo nós não cremos em olho gordo, logo nós não cremos em determinismo certo, logo nós cremos que tudo na nossa vida está sobre o controle das mãos daquele que morreu e ressuscitou por nós. Nós cremos nisso. Ele está no controle de tudo. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus, Ele não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. As tempestades que chegam na nossa vida não pegam Deus de surpresa. As tempestades não vêm para nos destruir. As tempestades vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma, vêm para nos fortalecer. As tempestades não vêm para nos afastar de Deus, as tempestades vêm para nos colocar mais perto dEle. Amém, queridos? E eu quero que você, com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo o raciocínio desse texto que nós lemos no início. Diz a Bíblia que Jesus, Ele tinha ensinado durante todo aquele dia as parábolas do reino. E alguém que fala, que prega, que ensina o dia todo, no final do dia está exausto. Então Jesus provavelmente estava exausto aqui nesse texto, nesse relato. Então Jesus, ele resolve atravessar para o outro lado do mar. E entra no barco com os seus discípulos, e ele pega um travesseiro, e a Bíblia diz que ele vai lá para trás do barco, para a popa, deita e dorme. E exatamente no trajeto para o outro lado do mar, é que eles são surpreendidos por essa tempestade. E depois que os discípulos, eles esgotam todos os seus recursos, eles chegam para Jesus com uma pergunta
com um tom de censura: Mestre, não te importa que pereçamos? Diz o texto que Jesus então se levanta, repreende o vento, repreende o mar e fez-se grande bonança. E aí Jesus é quem pergunta para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E diante desse milagre extraordinário, eles olham um para o outro e perguntam mutuamente, tomados de grande espanto e temor: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Se vocês perceberem, toda essa mensagem, toda essa passagem, todo esse episódio que está relatado aqui, está regido por 3 perguntas. A primeira pergunta, no verso de número 38, é a pergunta dos discípulos de Jesus. É a pergunta do desespero humano: Mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta está no verso de número 40. É a pergunta de Jesus aos discípulos agora: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a última, a terceira e última pergunta está no verso 41. E a pergunta entre os discípulos, entre eles: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E é sobre essas 3 perguntas eu quero conversar com você nessa noite. A primeira pergunta, no verso 38, Mestre, não te importa que pereçamos? Essa talvez seja a sua, essa é a minha pergunta. Sabe, tem horas que você está aflito, tem hora que a sua alma está esmagada pela dor, tem hora que os problemas crescem de tal maneira que parece que eles vão engolir você vivo. Tem hora que você olha para o horizonte e não vê saída nenhuma. Tem hora que a morte mostra a carranca dela para você e você não vê nenhuma alternativa a não ser entrar numa cova, na cova do desespero. E é nessas horas que o mar então se revolta, que o vento é contrário, que as ondas conspiram contra você, que a morte parece que é inevitável, é que você chega para Jesus com essa pergunta: Mestre, não te importas? Não te importas? Em outras palavras, não vai fazer nada? Jesus, o Senhor não vai fazer nada? Não está vendo o meu aperto? Não está vendo a minha angústia? O Senhor não vai agir? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor vai permitir que continuamos tomados de medo? Agora, por que esses discípulos fazem essa pergunta com um tom de censura para Jesus? Porque umas coisas não estavam batendo bem na cabeça deles. Primeiro, como que eles podiam conciliar a ordem expressa de Jesus? Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. E agora, eles estavam obedecendo o que Jesus tinha mandado eles fazer, e eles estão no meio da tempestade. A tempestade está ameaçando eles. Meus irmãos, é muito fácil entender a tempestade que Deus mandou lá para o profeta Jonas. Jonas, ele estava caminhando na direção contrária à vontade de Deus, ele estava fugindo de Deus. E aí Deus manda a tempestade. Agora, como entender a tempestade que apanha os discípulos, que estão fazendo exatamente o que Jesus mandou que eles fizessem? Jesus chega para eles e fala: vamos passar para outra margem. E eles pegam o barco com Jesus dentro, e eles estão indo, e de repente vem sobre eles uma grande tempestade. É interessante que Jesus estava no barco com eles. Eles não estavam fazendo nada além da vontade de Jesus. Eles estavam fazendo exatamente aquilo que Jesus tinha mandado eles fazer. Sabe, essa é a nossa expectativa. Quando você está andando com Deus, quando você está na presença de Deus, quando você desfruta do Santo dos Santos, você espera que a viagem vai ser tranquila, que vai ser um mar de rosas, que os ventos vão ser leves, que a viagem vai ser segura, que a chegada vai ser sem problemas. E aí, de repente, você está andando com Deus, você é alguém crente,
um líder talvez da IBN, um líder fiel. Você é alguém que está levando Deus a sério, alguém cheio do Espírito Santo, e de repente a tempestade chega na sua vida. E você questiona, como aqueles homens questionaram: o Senhor não está vendo o meu aperto? A minha dor? A minha angústia? Sabe, mas eles tinham um segundo problema, irmãos, para administrar. Eles tinham um segundo problema para administrar. Porque eles estavam desesperados e com um tom de censura por uma segunda razão. Sabe, na cabeça deles, é muito difícil conciliar a urgência do problema deles com a demora da providência de Jesus. O que Jesus estava fazendo naquele barco? Vamos lá, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Quem dorme não está agindo, não é verdade? A nossa maior angústia, e parece que na hora que a tempestade fica mais terrível na nossa vida, parece que Deus não está agindo. Você ora e não tem resposta. Você chora e não tem providência. Você clama e parece que o problema se agrava ainda mais. E eu vou dizer para você hoje, a demora de Deus nos aflige muito mais do que a própria tempestade. Pensa comigo na história de Marta. Lázaro estava lá doente. Ela manda um recado para Jesus, que estava um dia apenas de viagem deles, lá de Betânia. Ele está enfermo. E ela manda um recado para Jesus. Ela manda o seguinte recado: Jesus, está doente aquele a quem tu amas. Aquele a quem tu amas está enfermo. Ela não diz: vem depressa, corre logo, vem Jesus. Lá está muito mal, está à beira da morte. Como diz o ditado, está com o pé na cova, o outro na casca de banana. Ela diz: está enfermo aquele a quem tu amas. Sabe, ela não diz: vem correndo, Jesus. Ela não fala nada disso. Ela só manda um recado: está enfermo aquele a quem tu amas. Porque quem ama, meu irmão, tem pressa para socorrer a pessoa amada. Quem ama tem pressa para socorrer a pessoa amada. E Jesus recebe o recado de Marta. Tem ciência de que Lázaro está morto já. Comunica isso com os seus discípulos. Mas a Bíblia diz que ele fica mais ainda 2 dias lá, onde ele estava. E eu imagino que quando o mensageiro chegou lá em Betânia, trazendo o recado de Jesus, ele fala assim: ô Marta, Jesus só mandou falar para você que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Sabe, mas Lázaro já estava sepultado. Olha o nó na cabeça de Marta, gente. E aí, Jesus só chega no 4º dia. Quando Jesus está entrando lá na aldeia de Betânia, a Marta nem falou shalom, nem falou graça e paz, nem falou: Jesus, e aí, tudo bem? Como que o senhor está? Não. Ela foi logo abrindo o coração, despejando a dor dela, amargo, dizendo assim: se tu, Jesus, estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, Jesus, Lázaro não estava morto. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Jesus nunca chegou atrasado. Amém? Jesus nunca chegou atrasado. A agenda do céu está sempre na hora certa. Quando Jesus parece atrasado, é porque Ele está preparando algo maior e melhor para a sua vida. Amém? Jesus, Ele passa o dia todo ensinando. Mas agora Ele vai passar para a hora da experiência, a hora prática. Porque não basta você só conhecer a Bíblia, conhecer os textos de cor. Deus leva você para o meio da tempestade, para que você entenda que o ensino que você recebeu de Jesus funciona. É verdadeiro. Não é mitologia, é uma verdade prática.
Ele age, Jesus age, Ele trabalha, Ele liberta, Ele transforma, Ele cura, Ele salva, Ele resgata, Ele restaura, Ele faz tudo novo para restaurar a sua vida. Amém, queridos? Jesus não chegou atrasado em Betânia. Por que Ele chegou então no quarto dia? Por que não foi na hora que Marta mandou o recado para Ele? Sabe, naquela época havia uma crença entre os rabinos judaicos que um morto podia até ressuscitar. Deus usando uma pessoa como instrumento para isso, como fez lá com Elias, com Eliseu, lá no Velho Testamento. Mas isso podia acontecer só ao terceiro dia. Até o terceiro dia, um morto podia ressuscitar, usado por Deus usando alguém humano, né? Um homem para ressuscitar alguém. Somente ao terceiro dia alguém podia ser ressuscitado. Depois do quarto dia em diante é algo impossível isso acontecer. Só Deus em pessoa podia fazer esse milagre. Nenhum homem podia ser usado para fazer isso. Pois bem, Jesus espera até o quarto dia. Sabe para quê? Para que a nação de Israel se rendesse à verdade absoluta de que Ele não é apenas um grande homem, Ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. E por que eles estão aflitos? Por que esses discípulos estão aflitos? Mestre, não te importas? Sabe, porque na cabeça deles, eles tinham uma grande dificuldade deles entender o porquê que eles estão passando por uma grande luta e Jesus está em silêncio. Quem dorme não está fazendo, mas quem dorme não está falando também. Quem dorme só não está fazendo, mas também não está falando. E o silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas que a gente pode passar. Vocês conhecem a história de Jó. Jó foi golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida. Ele perdeu seus bens, ele enterrou seus filhos, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu o apoio da sua mulher, ele perdeu o apoio dos seus amigos, e diz a Bíblia que Jó era um homem chagado, ou seja, ele tinha chagas malignas, tem uma ferida aberta nele. Jó estava como um morto-vivo, e no auge da dor de Jó, ele ergue aos céus 16 vezes a mesma pergunta. Ele diz: por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez por todas? E a única resposta que Jó ouviu de Deus foi um total silêncio. Nenhuma palavra sequer, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel. Jó levanta 34 queixes ao céu e nenhuma resposta de Deus. Mas de repente, Jó deixa brotar de dentro da sua alma uma exclamação: eu só sei de uma coisa, eu só sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e ainda que a minha carne esteja toda consumida, na minha carne eu verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, eu e não os outros, como anseia o meu coração. Eu só sei de uma coisa, é que o meu Redentor vive. O problema está aí. Eu perdi meus bens, eu perdi minha saúde, eu enterrei meus filhos, minha mulher não me apoia, meus amigos me acusam, eu estou desamparado por todos os lados, as pessoas passam e cospem em mim, praguejam por causa da minha dor, mas ainda de uma coisa eu sei, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E é nesse momento
Deus, ele se revela a Jó. Nesse momento, Deus despeja a sua glória sobre Jó. E nesse momento, Deus mostra o quão grande Ele é, o quão poderoso Ele é, o quão magnífico Ele é, e como Ele está no controle do universo, como Ele está no controle do mundo, como Ele está no controle da minha, da sua, das nossas vidas. E diz a Bíblia que Jó, então, reconhece algo maravilhoso. Agora eu sei que tu podes. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Olha o que Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Se Deus está em silêncio, meu irmão, não é porque Deus não está indiferente com você. Não é porque Deus está distante. É porque Ele está providenciando algo grandioso para a sua vida. E experimentando a sua fé. Sabe, depois dessa primeira pergunta, diz a Bíblia que Jesus, Ele se levanta, repreende o vento, repreende o mar, e faz então um grande bonança. E aí vem a segunda pergunta do texto. Jesus se dirige aos discípulos e diz assim para os discípulos: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Agora, eu gostaria que você se colocasse no lugar desses discípulos. Se transporte agora para o lugar, para aquele local, para aquela circunstância. E eu pergunto a você: você estaria com medo? Sim ou não? Sabe, eu já andei num barco quando eu era criança. Uma vez a gente foi no litoral, acho que foi a primeira vez que eu fui no litoral. E ali em Santa Catarina tem um negócio lá, o barco do pirata. Não sei se alguém já andou naquilo lá. Se você não andou, não ande, não vale a pena, tá? E eu lembro que eu fui naquilo lá, e eu era criança, e foi uma experiência terrível. As ondas altíssimas, o povo tudo nauseado assim, dando náusea, o povo tentando andar sobre o barco, e andava cambaleando, era um desespero. Agora, já imaginou o que é sentar num barco pequenininho, de noite, o barco sendo moído pelas ondas, açoitado pelo vento, não tem mais saída, o barco está enchendo de água, a morte mostra a carranca dela para você, você estaria tranquilo ou você estaria com medo? Aí Jesus faz uma pergunta complicada: por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Ô irmãos, a pergunta de Jesus é desafiadora para você e para mim, porque eu não sei quanto a você, mas às vezes eu fico com medo também. Tem hora que o meu coração fica pequenininho, apertado pela dor, e eu fico com medo. Agora, por que ele diz assim? Por que vocês não estão com medo? Por que vocês estão com medo? Por que vocês não têm fé? Por que eles deveriam ter fé e não ter medo? E eu quero elencar aqui nessa noite 4 motivos pelos quais eles deveriam ter fé e não ter medo. E para ajudar você, eu quero dar esses 4 motivos, começando com a letra P. Primeiro, eles deveriam ter fé e não ter medo. No versículo 35 diz assim: por causa da promessa de Jesus. Jesus havia feito uma promessa para eles. Jesus diz: passemos para outra margem. E se Jesus disse: passemos para outra margem, qual era o destino deles, irmãos? Qual que era o destino? A outra margem. Nenhuma das promessas de Jesus caem por terra. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Sabe, por que você e eu ficamos com medo? Talvez seja porque nós duvidamos que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir ela. O crente não anda pela emoção, meu irmão. O
crente não anda nem pela razão, o crente anda pela fé. Amém? O crente anda pela fé. Segundo motivo, por que eles tinham que ter fé e não ter medo? Não apenas por causa da promessa, mas em segundo lugar por causa da presença de Jesus. Jesus estava ali, do lado deles, do ladinho. Mas quem é Jesus então? Ele é o Criador do vento, Ele é o Criador do mar, Ele é o Criador do céu, Ele é o Criador da terra, Ele é o Criador do universo. A criatura não pode vencer o Criador, a criatura precisa se curvar diante da glória do seu Criador. Você e eu não precisamos ter medo, porque Jesus prometeu uma coisa para nós: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa de Jesus, irmãos. Não é o problema, não é a tempestade, não é a dor, não é filho dando trabalho lá, não é um casamento que se desfez, não é a crise financeira, não é o problema do Brasil, não é um problema do coronavírus que a gente está enfrentando. É o fato de Jesus estar conosco. Ele está conosco. O mundo pode sacudir a nossa fé, o mundo pode zombar de nós, mas o Rei da Glória está com a igreja, e a igreja é mais do que vencedora. Amém, queridos? Terceiro lugar, por que eles deveriam ter fé e não ter medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença de Jesus. E terceiro, por causa da paz de Jesus. E eu pergunto a você nessa noite: o que Jesus estava fazendo no barco mesmo? Dormindo. Outra pergunta: Jesus sabia que a tempestade viria? Sim ou não? Sim, é claro que sim. E se sabia, por que dormiu? Dormiu porque sabia que tudo estava sob controle. Paz, irmãos, não é ausência de tempestade. Paz é confiança que Jesus está no controle, apesar da tempestade. Paz não é quando você está no controle. Paz é você saber que Jesus está no controle de tudo. Há momentos na nossa vida que nós perdemos o controle. O barco já não nos atende, as ondas já são maiores que as nossas forças. O mar se agiganta diante da nossa fraqueza. Mas você e eu não precisamos ter medo. Sabe por quê? Porque aquele que é o seu Senhor, aquele que é o seu Salvador, aquele que é o seu amigo, aquele que é o seu conselheiro, aquele que é o seu refúgio, aquele que é a sua paz, aquele que é a sua esperança, aquele que é o refúgio da sua alma, está no controle da situação que você está passando. Amém? Quarto lugar, por que eles deveriam ter fé e não ter medo? Primeiro, por causa da promessa de Jesus. Segundo, por causa da presença de Jesus. Terceiro, por causa da paz. E quarto, por causa do poder de Jesus. Se você observar o texto, você vai ver que Jesus demonstra o seu poder em 4 circunstâncias diferentes. Primeiro, Jesus demonstra o seu poder sobre as leis da natureza. Ele é o Criador. Ele criou as leis da natureza. Ele tem o controle sobre elas. Ele manda o sol parar e ele para. Ele tem controle. Mas segundo, se você continuar a leitura no capítulo 5, Jesus, ele desembarca do outro lado da cidade, numa cidade chamada Gadara, e lá de dentro de um cemitério sai um homem endemoniado, nu, violento, se ferindo com pedras, cheio de demônios. E Jesus vai lá fazer uma viagem de noite, num lugar perigoso, com um único propósito, um único motivo. Alguém que tinha já sido rejeitado pela família dele, alguém que já tinha sido rejeitado pela sociedade, alguém que era um lixo humano, alguém que não podia mais conviver
com os seres humanos, vivia lá entre os mortos, no cemitério. E Jesus valoriza aquele homem. Jesus foi lá para libertar ele, para curar ele, para transformar ele, para salvá-lo e fazer dele um missionário. Sabe de uma coisa? Jesus tem poder sobre os demônios. Mas logo em seguida, no capítulo 5, você nota Jesus curando uma mulher hemorrágica, há 12 anos, esvaindo-se de sangue, gastando todo o seu dinheiro com a medicina e nada estava aproveitando, nada ela tirava proveito. E aquela mulher, ela pensa uma coisa: se eu apenas tocar nas orlas das vestes de Jesus, eu ficarei livre de todo mal. E a Bíblia diz que ela toca nas orlas das vestes de Jesus, e a hemorragia estanca-se na mesma hora, porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre as enfermidades. Amém? A última palavra não é da ciência, meu irmão. A última palavra não é da medicina. A última palavra é do Senhor Jesus. Amém, queridos? Mas em seguida, você nota, ainda no capítulo 5, Jesus indo para a casa de Jairo, para ressuscitar a sua filha de 12 anos. E Jesus chega lá, e ele diz para aquela menina: menina, talita cumi, menina, eu te ordeno, levanta-te. E a morte tem que devolver aquela menina, e a morte tem que se curvar diante da autoridade de Jesus, e a menina ressuscita, porque Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre as enfermidades, e também poder sobre a morte. Amém, queridos? Ele tem todo o poder. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Mas agora vem a última pergunta. Confira comigo aí. O mar está calmo, e eu fico imaginando assim, como uma gangorra, né? Um barco que balança, já bem cheio da água, os discípulos talvez todos molhados, os olhos esbugalhados, né? Agora não é mais medo da morte, agora é admiração por Jesus, o encantamento com a grandeza de Jesus. Sabe, eles já conheciam Jesus, mas a tempestade levou eles a um nível mais profundo de conhecimento por Jesus, e agora eles perguntam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? E aí a gente poderia responder nessa noite: este é aquele que antes da criação do mundo, com o Pai e o Espírito Santo, traçaram um plano perfeito e eficaz, vitorioso por toda a história da humanidade. Quem é este? Este é aquele que no princípio criou todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? Este é aquele de quem os profetas falavam, para quem os patriarcas apontavam. Este é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue foi colocado lá no umbral das portas, libertou o povo de Israel da morte. Mas quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo tabernáculo, este é aquele que foi simbolizado pela arca da aliança, este é aquele que foi simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo propiciatório, a tampa da arca, onde a glória de Deus se manifestava. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel. Tudo apontava para Jesus. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado. Ele é o nosso verdadeiro descanso.
tudo era sombra, Ele é a realidade. Quem é este, meu irmão? Este é aquele que na sua plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sobre a lei para ser o nosso Redentor. Quem é este? Este é o Verbo eterno, o Verbo pessoal, o Verbo divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Quem é este? Este é o autor da vida, este é o Criador do mundo, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta da salvação, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho, a verdade e a vida, este é a verdadeira videira. Quem é este? Este é o Filho de Deus, este é o sol da justiça, este é a estrela brilhante da manhã, este é o Cordeiro que foi morto, está vivo pelos séculos dos séculos. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós não levou em conta a vergonha da cruz, pela alegria que estava proposta de ser o nosso Redentor. Quem é este, meu irmão? Este é aquele que andou por todo lado no poder do Espírito Santo, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falavam, os coxos andavam, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram. Quem é este? Este é a pedra fundamental da igreja. Este é o dono da igreja. Este é o edificador da igreja. Este é o protetor da igreja. Mas quem é este? Este é o nosso Salvador. Ele é o Messias, o desejado das nações. Ele é o Rei dos reis. Este é o Senhor dos senhores. E eu te pergunto, quem é este? Este é aquele que soou o sangue lá no Getsemane, sangrou, chorou no Getsemane, na mais terrível batalha, para derramar a sua alma na morte, para nos resgatar do inferno. Este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Este é aquele que levou sobre o seu corpo, no madeiro, os nossos pecados. Aquele que foi cuspido, aquele que foi vilipendiado, aquele que estendeu os seus braços na cruz do Calvário e transformou aquele horror num palco da glória de Deus e no seu instrumento da nossa redenção. Mas quem é este? Este é aquele que foi sepultado, mas que é aquele que arrancou nas entranhas, no arguilhão da morte e ressuscitou gloriosamente, poderosamente, vitoriosamente. Quem é este, meu irmão? Este é aquele que voltou para o céu, está sentado no trono de Deus, o nosso grande advogado, o nosso supremo sacerdote, aquele que reina sobre as nações, aquele que levanta reis, que depõe reis, aquele que tem as rédeas sobre da história nas suas mãos. Quem é este? Este é aquele que derramou o Espírito Santo sobre a igreja. Este é quem governa a igreja. Quem é este? Este é aquele que fez uma promessa para mim e para você, que irá voltar. Ele vai voltar para buscar a sua noiva pessoalmente, visivelmente, audivelmente, inesperadamente, gloriosamente, vitoriosamente. Quem é este? Este é o nosso glorioso Redentor, a razão da nossa vida e da nossa esperança. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor pelos séculos dos séculos. Ele venceu a morte e o inferno e está vivo. Jesus naquela cruz, o Calvário, verteu sangue para nos purificar dos nossos pecados. Sabe, esse momento que nós vamos ter daqui a pouco é um momento muito especial na vida do cristão. É um momento onde eu e você, nós podemos partilhar, nós podemos ter comunhão com Deus novamente. A Bíblia diz que nós já estamos condenados ao inferno, à morte eterna.
Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A gente não merecia tamanho amor, nós não merecíamos tanto amor, e eu não sei o que Ele viu em mim, eu não sei o que Ele viu em você, mas Ele se entregou naquela cruz, porque Ele te ama, Ele se importa com a sua dor. Você não está sozinho em meio às adversidades da vida, Ele se importa com você, Ele se importa com você. Eu quero que você se coloque em pé agora, por favor. Nós já vamos orar por você, mas eu gostaria de antes dar a oportunidade a você que entendeu essa mensagem nessa noite. Você entendeu que você precisa de um Salvador, e só existe um Salvador, e esse Salvador se chama Jesus, que é esse que eu te apresentei nessa noite. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Ele que nos resgatou da morte e do inferno, e nos deu vida, nos deu esperança. E eu não poderia deixar de te dar a oportunidade nessa noite. E você que entendeu essa mensagem nessa noite, e você quer fazer uma aliança com esse Jesus, que enfrentou a morte, enfrentou o inferno, morreu no seu lugar, para que você pudesse viver a vida dele. Se você entendeu essa mensagem, você quer fazer uma aliança com esse Jesus, eu quero te dar a oportunidade nessa noite. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Ah, pastor, eu fiz tanta coisa errada. Meu irmão, quando você se arrepende dos seus pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e purificar toda injustiça. Ele pode mudar a sua história hoje, como mudou a minha um dia, Ele pode mudar a sua. Ele pode escrever o seu nome no livro da vida, e a partir de hoje mesmo você pode se tornar um filho de Deus. Só é filho quem recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E hoje você tem a oportunidade de fazer isso. Não sei se há alguém aqui nessa noite, mas eu gostaria que você desse um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém aqui nessa noite quer fazer uma aliança com Jesus, quer entregar sua vida a Ele totalmente, dá um sinal com a sua mão. Eu quero orar por você. Ele está aqui nessa noite, Ele te recebe de braços abertos. Ele se importa com a sua dor. Ele pode e Ele quer mudar a sua história hoje. Talvez por algum motivo você se afastou de Deus, se afastou da igreja, mas hoje você entendeu a importância de retornar para Jesus. Eu quero te dizer nessa noite que não é a pessoa que te magoou, não é as circunstâncias que te levaram para longe de Deus que podem te salvar. A Bíblia diz só há um Salvador, Salvador é Jesus Cristo. Não são as pessoas que salvam você, não é as pessoas que te feriram, que trazendo um prejuízo para você, que vão te salvar. O Salvador é Jesus, e Ele está aqui nessa noite. Ele pode mudar a sua história. Alguém aqui nessa noite, dê um sinal com a sua mão, quero orar por você. Se há, dê um sinal com a sua mão. Eu estou insistindo, porque eu sei que o Espírito Santo ministrou no seu coração. Ele pode mudar a sua história hoje. Ele pode escrever uma nova história na sua vida. Como Ele mudou a história daquele endemoniado que estava excluído da sociedade e deu a ele o direito de viver novamente, agora como filho de Deus, e fazer dele um missionário. Ele pode mudar a sua história. Ele pode escrever uma nova história na sua vida. Eu estou apresentando um Jesus que não é simplesmente um homem, um profeta, mas que é o próprio Deus em pessoa, que veio à terra, se fez carne e morreu numa cruz, para que eu e você pudéssemos ter livre acesso a Deus novamente. Ele está aqui, e essa é a sua oportunidade. Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Amém? Há alguém nessa noite? Se não há, que Deus possa te dar uma outra oportunidade. Mas eu gostaria que você fechasse seus olhos agora. Eu quero orar por você. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui nessa noite, Jesus. Pai, nós te louvamos pela tua fidelidade, pelo teu amor, Jesus. Pai, obrigado, Senhor,
porque mesmo o Senhor sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de homem. Pai, obrigado, Jesus, pelo teu amor para conosco. Obrigado, Jesus, porque hoje nós temos livre acesso a Ti, através do seu sacrifício naquela cruz. Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade nessa noite de poder partilhar, ó Deus, o Teu corpo, poder, Deus, ter comunhão contigo, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício naquela cruz. Senhor, obrigado, Jesus. Pai, nessa noite que nós venhamos aplicar essa palavra no nosso coração. Pai, talvez aqui existem pessoas, Senhor, que estão, Pai, como aqueles discípulos, talvez desesperados. Pai, talvez aflitos, Senhor. Pai, talvez, Jesus, já, Deus, desistindo da vida, desistindo de tudo. Pai, mas nessa noite o Senhor nos traz essa palavra para nos fortalecer, fortalecer a nossa fé, Senhor. Pai, se há alguém aqui nessa noite, assim, dessa forma, triste, abatido, talvez depressivo, Senhor, para que o Senhor possa trazer a Tua paz essa noite, trazer o refrigério na alma, da vida do Teu filho, Senhor. Pai, trazer a cura, Senhor, porque Tu és Deus, tem poder sobre as enfermidades, Tu és a cura, Senhor. Pai, se há alguém enfermo nessa noite, nós profetizamos a vida do Senhor, a restauração, a cura, a libertação, no nome de Jesus. Senhor, nós chamamos a existência, a cura nessa noite. Senhor, cura câncer, Deus, cura, Senhor, Pai, problemas, Deus, nos órgãos, Pai, onde quer que esteja o problema, a adversidade, eu repreendo agora o nome de Jesus. Eu declaro a cura, a restauração, a libertação, a proteção do Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, que nós venhamos estar firmados no Senhor, que a nossa fé, Jesus, não esteja firmada nas circunstâncias que nós estamos passando nesse momento. Pai, que a nossa esperança não esteja no governo federal, mas que a nossa esperança esteja no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória, o louvor para todos sempre, pelos séculos dos séculos. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém.